toda a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Agradecemos pela vida, Senhor, que o Senhor nos dá hoje, Pai. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui reunidos, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor. Ó Jesus, Tu és, Senhor, nosso convidado de honra, Senhor. Ser presente no nosso meio, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para agir aqui, Senhor. Nós clamamos, Senhor, queremos ouvir da Tua voz, queremos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Tira, Senhor, toda a barreira, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de estar diante do Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, declaramos que Tu és o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh.
todo. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Ele é amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Ele é amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus, nós almejamos pelo dia em que todo joelho se dobrará, toda língua Aleluia. confessará que Tu és Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós almejamos por esse dia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Tu és, Senhor Jesus. Esse tesouro mais precioso. Essa semana eu estava meditando e
eu tive um insight de que muitas vezes a gente está passando por alguma dificuldade e nós precisamos de pouca coisa. Às vezes, só é necessário um pouquinho mais de bom ânimo. Um pouquinho mais só, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes a gente pensa que precisa de muitas coisas, mas é só um pouquinho mais de bom ânimo, só um tiquinho mais de bom ânimo, e Deus vai fazer o resto. Um pouquinho mais de bom ânimo, de alegria, de fé, só um pouquinho mais, né? Porque nós temos um tesouro, uma riqueza que não se pode calcular, o que nós temos no Senhor. Então, queria assim que você pensasse um pouquinho mais, só um pouquinho mais, faz a diferença, de bom ânimo, de alegria, de se alegrar no Senhor, de se levantar. Você não precisa de muita coisa, porque você já tem o tesouro mais precioso. É só uma manutençãozinha no seu dia a dia, só um pouquinho mais de bom ânimo. Vamos cantar. Amém? Dizer algo que tem relação com o que o pastor Marco compartilhou. Essa semana teve umas situações no meu interior em que eu pensei assim, falei até com Deus a respeito disso, sabe? Falei assim: Senhor, eu quero desistir, eu quero parar, eu quero jogar tudo pro alto, eu quero deitar aqui, ficar aqui quieta e não quero mais sair daqui. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou na igreja, eu não vou buscar ninguém, eu vou ficar aqui, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Você já imaginou quando você não consegue? E aí, quando a gente estava cantando essa música, quando a gente... eu sempre falei que eu queria ter escrito essa música, né? Eu encontrei o meu tesouro, né? Porque Jesus é o meu tesouro. Mas eu queria deixar o meu tesouro de lado, porque aquilo que eu estava esperando que o meu tesouro fizesse por mim, não é a hora ainda dele fazer. Mas enquanto a gente cantava como Maria, que estava aos seus pés e dissestes, essa é a boa parte, nunca será tirada, né? Às vezes a gente pensa que alguma pessoa vai querer te afastar, que como ali estavam questionando Maria aos pés de Jesus, derramando o seu precioso perfume, né? As suas lágrimas, a sua adoração. Mas nem as circunstâncias podem tirar a boa parte que nós escolhemos. Então o Senhor falou no meu coração: você escolheu a boa parte. Embora tudo pareça difícil hoje, ela nunca vai ser tirada. Então eu senti um conforto no meu coração. Nada pode tirar a boa parte quando a gente escolhe o Senhor Jesus. Nem quando a gente tem esses 5 minutos de loucura em que você questiona e Deus não fica bravo com isso. Antes eu achava que Deus não ia nem mais olhar para mim se eu fizesse isso. Mas o Senhor nos recebe, nos perdoa, Ele nos entende como nós mesmos não nos entendemos. Então, quando você está diante do Senhor Jesus e quando você está aqui porque você escolheu a boa parte, não importa nada, essa parte não vai ser tirada. Então, como o meu tio falou, né? Vamos ter bom ânimo, porque a vitória é certa. Amém? Eu gosto sempre de lembrar que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E Ele está aqui, eu creio. E Ele quer curar a nossa alma,
quer curar nossas emoções, quer curar o nosso físico. E a gente só precisa é dele. Amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. E sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
Som testando. Maravilha. Não dá pra gente cantar essa música, irmãos, e ficar apenas na música, né? A letra tá falando, se você tem ansiedade, depressão, qualquer outra questão, nós declaramos o quê? Vai embora, no nome de Jesus. Amém? Então eu queria que você viesse aqui na frente, porque a igreja tem essa autoridade, tá? A igreja tem a autoridade de Jesus para declarar o nome dele e mandar embora qualquer coisa que não esteja boa, tá? Então, se você está com alguma questão emocional, mental, alguma coisa no seu físico, você vem aqui agora, que nós vamos orar por você, tá? Isso não é, como que o pessoal fala aí? Demagogia. Hã? Demagogia. Não, mandinga, essas coisas aí, eu nem sei falar, nem é para falar, né? Mas é algo que a gente faz de acordo com o que a Bíblia ensina, amém? Então vem aqui, nós vamos orar por você, tá? Se tem alguém na sua casa passando por algum problema, nós vamos orar por você. Pode vir, eu sei que tem gente aqui que está precisando disso, precisando ser tocado pelos irmãos. Celcinho, pai, vamos orar aqui pelo pessoal. Vem aqui, nós vamos pôr as mãos sobre você. Jesus vai tocar a sua vida nessa manhã. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar os irmãos. Senhor Jesus, nós colocamos cada um desses irmãos na tua presença agora, Deus. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o Senhor sabe o que as famílias têm passado, Senhor, e nós declaramos o nome de Jesus sobre essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vai embora toda depressão, toda emoção equivocada, todo sofrimento físico, todo sofrimento nas casas, Senhor, vai embora. Nós guardamos a vida dos nossos irmãos, Senhor, com o sangue precioso de Jesus, Senhor, que eles não sejam tocados, que eles sintam alívio em suas batalhas, Senhor, e que o mal vá embora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Deus, que as enfermidades, os ataques, as coisas ruins toquem a vida dos nossos irmãos, Senhor. Guardamos as vidas deles, Senhor. O Senhor disse: o que concordarmos aqui, o Senhor concorda no céu, e nós concordamos nessa manhã, Senhor. Vai embora todo mal da vida e da família e das casas dos nossos irmãos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenham bom ânimo. Amém. Sim. Amém, irmãos, a paz. Vamos passar os avisos. Enquanto isso, vocês podem estar trazendo as ofertas e os dízimos. Bem, então no meio da semana a gente tem nossos grupos, né, caseiros. Normalmente a gente faz às quartas. Essa semana vai ser uma quarta especial. A gente tem programado assim, uma vez por mês, uma quarta-feira, ao invés de a gente se reunir nos nossos grupos, a gente está se reunindo aqui na igreja para o motivo de oração. Então, nessa quarta, dia 15, às 8 horas, normalmente tem sido das 8 às 9, então é um tempo da gente estar junto, buscando ao Senhor, porque a gente sabe que o Senhor nos ouve individualmente e também coletivamente. Tem demandas que são pessoais, tem demandas que são coletivas. Então, juntos, nesse dia, a gente tem buscado, enquanto famílias, ao Senhor. Amém, irmãos? Então, se programem para estarem com a gente na quarta-feira, às 8, aqui no salão. E semana que vem, tem o culto Team. Essa semana a gente está mudando a programação, né, das crianças. As crianças vão começar a ter as reuniões aos domingos, e no sábado permanece os adolescentes. E um outro recado sobre o encontro de adolescentes e jovens que vai ter em maio.
a gente ficou de acolher 7 jovens ou adolescentes, né, que vão estar nesse encontro, de domingo para segunda, que é do dia 3 para o dia 4, né? Então, é só o tempo da tarde até o dia seguinte, né? A gente já tem lugares para 5 pessoas, a gente falta uma casa ou 2 casas para acolherem mais 2, né? Só para fazer essa parte do fechamento do dia, né? Que acho que o encontro lá deve acabar meio-dia, 2 horas. Então, a gente vai estar acolhendo eles à tarde e no dia seguinte vamos estar levando eles para o aeroporto. Então, se alguma casa estiver disposta e com esse coração disponível, né? Aí vocês falam com a gente, tá bom? Para estar acolhendo eles. Amém? Acho que é isso. Hoje o Davi trouxe o brownie. É isso? Tá. O Davi, todo mundo acho que já experimentou, o brownie dele é muito bom, né? Então, no final do culto, se você quiser comprar, a gente tem feito algumas coisas para estar arrecadando recurso para esse encontro que vai ter dos jovens e adolescentes. Então, no final do culto, vocês podem... Andressa, só mais um minutinho. Fala para as crianças. Antes das crianças descerem, a gente vai ter um momento com as professoras. Só um minuto. Amém, irmãos. Bom dia para quem eu não dei. Bom dia. Então, hoje, a gente está fazendo uma mudança na forma como o trabalho das crianças estava acontecendo aqui na igreja, certo? Então, acho que 2 ou 3 anos, a gente ficou no sábado, né? Então, os pais traziam as crianças aqui às 5 da tarde no sábado, tinha programação, e ficamos por um bom tempo nesse período. A gente teve algumas conversas, né, na liderança e conversando também com as professoras para entender algumas demandas, e a gente está hoje oficializando a mudança das salas de aula que aconteciam no sábado para o domingo no horário do culto, tá? Então, mais ou menos, cada mês tem 4 semanas. A primeira semana, que é a da ceia, e 3 semanas depois para fechar o mês. No dia de ceia, nós não vamos ter o serviço das aulas aqui durante o culto. Por quê? Nós entendemos que é um dia importante para as professoras estarem durante a reunião e também para as nossas crianças irem aprendendo, tá, a ficarem no horário do culto. Essa era a nossa grande intenção quando a gente passou, na verdade, as aulinhas para o sábado, tá? Porque a gente crê que as crianças, desde pequenas, elas têm que ir se acostumando a participar das coisas da igreja, tá? Então, uma vez por mês, no culto de ceia, não vamos ter o serviço das salinhas. Mas isso não é para você não vir e não trazer sua criança, tá? É para todos nós estarmos juntos, recebendo de Deus nesse dia. Nos outros cultos do mês, a gente vai ter as salinhas da idade de 2 anos. Não. Até de 2 anos até 12 anos de idade. Então, durante as reuniões, depois do louvor, a gente vai ter o serviço das irmãs lá na salinha. O que a gente precisa deixar bem claro, né, para todo mundo entender, é que essas irmãs que estão servindo a igreja contribuem de maneira que nós não podemos calcular o valor. Amém? Os irmãos entendem isso? Queridos, não é fácil você preparar uma aula, você preparar um material, você vir disposto para a reunião, para assumir uma turminha lá embaixo, isso não é fácil. Então, nós que não somos os professores, nós temos uma grande contribuição a fazer. Qual é? Apoiar as irmãs. Amém? Todos entendem isso? Se você tem uma criança nessa idade, de 2 a 12 anos, tá? Você pai, você mãe, por favor, se esforce em trazê-las, em vir ao culto, tá? Prestigiando as irmãs, prestigiando esse trabalho que é feito, porque tudo isso, irmãos, é sagrado diante do Senhor, tá? A aulinha que acontece, esse momento, a gente nem gosta de chamar de aulinha, né? A gente às vezes usa até o termo culto. Esse culto infantil também é um momento, é um espaço
delas com Deus, das professoras e das crianças com Deus. Amém? Não é um negócio para preencher tempo, não é um negócio só para, tem que ter para as crianças ficarem entretidas. Não é isso. É ensiná-las a perseverar desde pequenininhas no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, hoje está começando as aulinhas ali embaixo. Eu queria chamar as professoras aqui. A Andressa já está querendo tanto dar aula que ela já tinha escapado já. Então, aqui, ó, a Thaís e a Dorothy, elas estão com a classe menor, né? Depois tem a classe do meio, que é Alexandra e Andressa, e a classe maior, que é responsabilidade da Janaína, com a Ana Lúcia, tá? Então, a gente também está tentando fazer um esquema de revezamento, né? Então, cada semana vai descer uma professora para ficar responsável nas salas. Assim, tem um rodízio e todas podem ficar também durante o período da palavra aqui, tá? A gente vai orar por elas agora. A gente vai abençoar a vida delas, porque Deus tem grandes coisas a fazer, irmãos. O trabalho com crianças sempre foi prioridade aqui na nossa congregação e não vai deixar de ser, porque Deus... É muito linda aquela passagem, né, onde os discípulos tentam impedir as crianças de chegar a Jesus, e Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Deixem vir a mim os pequeninos. Então, nós cremos que Jesus tem trazido as crianças para perto, tá? E essas irmãs têm colaborado nesse trabalho. Amém? A Ana Lúcia é a responsável, tá, pelo trabalho. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode procurar ela, que ela conversa com você. A liderança está dando o amparo aí para a Ana Lúcia, tá? Então, que fique oficializada essa mudança. E eu queria convidar você a ficar de pé, né, chamar os pastores aqui, Roberto, Salcinho. Vamos orar por elas. Senhor Jesus, nós separamos novamente, Deus, cada uma dessas irmãs, Senhor, para que continuem sendo usadas por Ti, Deus, com graça, com poder, com autoridade do alto. Nós guardamos suas vidas, Senhor, guardamos a vida de suas famílias, Senhor, guardamos a vida da Janaína, que não está aqui também, Senhor, que sejam protegidas pelo Senhor, e que, Pai, o Teu Espírito se derrame sobre suas vidas, Deus, para que sejam abençoadas, para que sejam prósperas, para que sejam livres, Senhor, em exercer este ministério, Senhor. Obrigado por suas vidas, Senhor. Obrigado por seus corações, Senhor. Obrigado pela disposição, Senhor, em ensinar as nossas crianças, Senhor. Nós somos gratos por isso, Deus. Guardamos suas vidas, Senhor, a vida de suas famílias, Senhor, e que em tudo, Deus, elas sejam prósperas, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é rumo para nós, Senhor. E por todos esses anos, Senhor, de ministério, por todas as pessoas que já ministraram a palavra às crianças, nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Abençoa com paz, Senhor. Abençoa com alegria, Senhor. Abençoa com disposição, Senhor. Amém. Com fé, Senhor. Com bom ânimo, Senhor. Amém. Com saúde, Senhor. Ó, Senhor, enche de esperança, Senhor. Faz prosperar esse trabalho. Amém. Ó, Senhor, dirige, Senhor, como o pastor dirige as ovelhas, Senhor.
Amém. Sobre cada uma das crianças que o Senhor vai alcançar, Senhor. Abençoa os pais, Senhor. Ah, Senhor, abençoa as famílias, Senhor. Com o temor do teu nome, Senhor. Para que, Senhor, sustente esse trabalho, Senhor. Cuidando dos seus filhos, Senhor. Tendo temor do Senhor. E a paz haja em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que cada criança aqui até ser adulto, Senhor, até envelhecer, Senhor, seja guardada no coração delas a palavra que sair da boca dessas professoras, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos, Senhor. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, Senhor. Não quando o dia partirmos dessa terra, Senhor, mas agora, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós veremos a bondade do Senhor estendida sobre a igreja da qual nós fazemos parte, da qual nós amamos, Senhor, a igreja Peniel, neste lugar, nessa cidade, Senhor. Nós assumimos, Senhor, esse trabalho, Senhor, de orar, de interceder, de guardar, de ver esperança, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que comece as aulas, então. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos ter uma breve meditação na palavra do Senhor. O tema de hoje é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quem sabe o que é isso? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esse é o tema da palavra hoje. É uma história clássica essa, hein, irmãos? Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 5. O livro de Daniel é um dos meus favoritos da Bíblia. Tem muita coisa que a gente pode tirar ali da história de Daniel para os dias de hoje. E é muito maravilhoso ver o que Deus fez na vida do profeta Daniel. Amém? Então, Daniel, capítulo 5. As histórias mais famosas desse livro são Daniel na cova dos leões e... Não, essa nem é tanto. A fornalha. Não, é que eu tô falando da outra. É, com a outra estátua, isso. A estátua. E não foi Nabucodonosor, né? Foi Dário. Da fornalha, foi. É verdade. É tudo Babilônia. Mas vamos lá, ó. Daniel capítulo 5, muito interessante essa história, acompanhe a leitura. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres
e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Olha lá. Então, você conhece aí a história de Daniel, lá no capítulo 1 vai começar. Então, diz que Nabucodonosor chegou e sitiou a cidade de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia muitos jovens nobres. Daniel não era um jovem qualquer, era um jovem da nobreza de Israel, e ele, seus amigos e outros foram levados cativos para a Babilônia. E lá no capítulo 1, se você quiser ler depois, está explicando o quê? Que não foram apenas esses jovens levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor saqueou o templo de Jerusalém e levou muitas coisas preciosas e sagradas para a Babilônia. Aí a gente vem aqui para o capítulo 5, essa história diz, os estudiosos dizem que passaram-se 60 anos, mais ou menos 65 anos, desde que houve esse saque em Jerusalém. E aqui diz que tinha um rei na Babilônia, Belsazar era o seu nome, e a história diz que ele era neto de Nabucodonosor II. Tá? Então, tiveram alguns reis com o nome Nabucodonosor na Babilônia, o que fez Jerusalém ser sitiada e o que fez os saques em Jerusalém é o Nabucodonosor II. Então, na história, diz que Belsazar era neto desse rei Nabucodonosor. Aqui no livro fala filho, né? Ele usa a expressão filho mais para frente, mas diz que pode ter sido uma tradução equivocada, mas esse rei Belsazar, ele era neto do rei Nabucodonosor. Então, em determinado momento, ele está fazendo uma grande festa, Belsazar está fazendo uma grande festa para 1000 nobres. Você já participou de uma festa com 1000 pessoas? Eu não. É uma festa grande, enorme, né? Então, era coisa grande. A Babilônia, o Império Babilônio, depois Persa, e tudo que envolve ali esse povo ali do Oriente Médio foi muito grande. A Babilônia era um lugar, diz que uma das cidades mais bonitas que o homem já fez. Né? E esse rei Belsazar, então, o rei da Babilônia, ele dá uma grande festa e tem muita bebida, tem muitas mulheres, tem muitas concubinas, mais para frente usa outras palavras aí. Então, era uma algazarra total, uma coisa que não era boa. Só que ele não parou aí, ele foi além. Ele mandou buscar as taças que eram do templo. Então, Nabucodonosor levou para a Babilônia vários utensílios do templo e guardou lá. Esse rei Belsazar foi lá nesse dia de festa, já para ele não estava bom apenas fazer uma grande festa. Ele foi lá e mandou buscar as taças que eram do templo de Jerusalém. Tá? Vamos continuar aí. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia do rei mudou e os seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei ficou aterrorizado. O que aconteceu aqui? Vamos construir essa história. Estavam lá bebendo, tá?
De repente, o rei teve uma ideia maravilhosa. Vamos pegar as taças do templo de Israel. Vamos pegar as taças do templo de Jerusalém e vamos beber nelas. Olha aí. Foi lá, mandou trazer e diz que as taças vieram e beberam vinho nelas. E adoraram a outros deuses, de prata, de ferro, de madeira, tudo quanto é outro deus. Aquela festa, aquela reunião, era um culto a outros deuses, tá? E tudo regado a vinho e sendo servido nas taças de ouro do templo do Deus de Israel. Então a festa estava nesse naipe aí. De repente, diz que surgiu uma mão. Imagina, você está aqui e surge uma mão flutuando no ar aí, e a mão começa a escrever na parede. Aterrorizante, não é? A gente lê, o problema de algumas histórias da Bíblia é que a gente lê elas e a gente já absorve muita coisa que acontece na Bíblia, mas parece que o impacto não é tão grande quando a gente lê, né? Quem passa por isso às vezes? Surgiu uma mão lá na parede. Gente, surgiu uma mão humana e começou a escrever na parede. Aqui está falando que o rei ficou aterrorizado, certo? Diz que, aqui nessa versão está dizendo que os joelhos dele ficaram batendo. Imagina o terror desse homem, tá? Então apareceu uma mão humana que começou a escrever na parede. O rei, versículo 7, gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante do reino. Aí acontece aqui que a rainha, apareceu a rainha, e ela falou: olha, tem um homem aqui dentro do reino, que era da época do seu pai, né? E aí pai, você pode entender por pai, avô e tudo mais, que ele tem um espírito bom nele, tá? E mandaram chamar Daniel, então. Daniel era conhecido na Babilônia por ser um homem sábio, né? Ele já tinha ajudado o rei Nabucodonosor outras vezes, e todo mundo conhecia a fama de Daniel, e mandaram chamar, então, Daniel. Agora vamos pular aqui para o versículo 13. Não, vamos pular para o versículo 17. Então o rei manda chamar Daniel. Ele chega lá e fala: Daniel, seguinte, eu preciso saber o que está escrito nessa parede, porque diz que a mãozinha foi lá na parede e escreveu algo que eles não entendiam. E aí mandou chamar Daniel, falou: Daniel, seguinte, se você falar para mim o que está escrito aqui, eu vou te dar várias coisas. E aí você percebe que essa é a tônica do livro de Daniel, certo? Sempre oferecer coisas humanas em troca de algo. Você vai lembrar que o primeiro desafio de Daniel na Babilônia foi quando eles trouxeram comidas consagradas aos deuses da Babilônia, e Daniel e seus amigos rejeitaram aquela comida para comer o que era saudável, né? Os irmãos lembram disso. Então, no livro aqui de Daniel, você vai ver várias vezes essa questão: olha, se você trabalhar para mim, se você for do meu time, se você aceitar as condições aqui do lugar, você vai ganhar tal coisas. Então, essa é a tônica do livro. E aqui, irmãos, dizem os entendidos que Daniel estava por volta entre 83 e 88 anos. Era um senhorzinho, né? Não era mais aquele jovem. Ele era um senhorzinho. E a primeira coisa que ele fala aqui, ó, versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro.
Primeiro ponto que eu queria trazer para a gente nessa manhã. A conduta do profeta Daniel, do capítulo 1 para o capítulo 5, e nessa mudança de tempo, diz que ele tinha entre 14 e 17 anos quando foi levado para a Babilônia, e agora aqui ele está com 80 e poucos anos, e ele fala o quê para o rei? Os teus presentes fiquem contigo, eu não quero os teus presentes. Irmão, se tem uma grande coisa que o livro de Daniel ensina para todos nós, é sobre fidelidade. É sobre permanecer. É sobre ser fiel a Deus, da juventude até a velhice. Amém? Às vezes a gente lê muito rápido e muitas vezes a gente não pesquisa, mas Daniel não tinha 30 anos, Daniel não tinha 40, que ele já era um senhor de idade. Cabeça boa, né? Diz que na velhice darão frutos, né? Essa é a vida do homem de Deus. Na velhice dará frutos. E Daniel não só dava frutos, mas ele era um testemunho vivo de fidelidade a Deus, tá? Os teus presentes fiquem contigo. Eu não quero os teus presentes. Irmãos, você está negando os presentes que o mundo tenta te oferecer? Você está dizendo não? Você continua firme no chamado, na vocação, na fidelidade do discipulado em Jesus? Você nega aquilo que o mundo te dá? Nós precisamos negar, porque essa é a vida daquele que crê. Os teus presentes fiquem contigo. Eu não quero os teus presentes. Então, essa é uma grande lição. Você vai ver isso no capítulo 1. Você vai ver depois, o rei Dário, mais para frente, também oferece outras coisas. Mas Daniel fala, não, eu não quero. Fiquem com os teus presentes. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém, vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza e a glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real, e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e sua morada foi com jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer, como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Quantos lembram dessa história? Deus pegou Nabucodonosor e fez ele virar o quê? Uma fera, um bicho, um selvagem. Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos da Babilônia e da história do mundo antigo, perdeu o raciocínio e virou um animal, comendo coisas do campo e ficou totalmente sem inteligência. Foi Deus que fez isso. Então Daniel está relembrando para o rei Belsazar o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Versículo 22. Mas tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença. E tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem,
não ouvem nem sabem, mas não glorificastes a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Então, a mão veio de Deus. 25. Esta é a frase que foi escrita: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mené, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro no pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Amém? Quem lembrava dessa história? Essa é uma história para você reler sempre, tá? Porque num capítulo, a gente tem um capítulo aqui, o capítulo 5 do livro de Daniel, e daria para tirar muitos ensinos desse texto, tá? E eu queria focar nessa manhã, que é a questão da taça do templo. Amém? Você percebe aqui uma coisa muito interessante, eu não sei se você já parou para pensar. Daniel foi levado cativo de Jerusalém para Babilônia, certo? Todo mundo sabe disso. Então, ele não era um convidado na Babilônia. Ele não estava fazendo turismo na Babilônia. Daniel era um refém que foi levado desde adolescente para a Babilônia para servir os reis da Babilônia. Ele era um escravo. Não tinha liberdade. Ele foi feito refém e levado, certo? E eu vou falar para vocês, Daniel é uma das pessoas na Bíblia que a gente vê que... Alguém traz água um pouquinho? Pega para mim, amor, um pouquinho. Daniel é um dos homens na Bíblia que a gente percebe que tem um dos relacionamentos mais fortes com Deus. Tá? Existem vários personagens na Bíblia, mas Daniel, pela sua fidelidade, pela sua retidão, pela sua conduta de vida, é um daqueles que nós percebemos que tem um relacionamento mais forte com Deus. E eu vou contar um negócio aqui, que eu fiquei pensando esses dias, estava meditando nessa palavra aqui, e eu fiquei pensando, Deus, escuta essa, Deus não matou nenhum rei da Babilônia, e Deus não acabou com nenhum reinado da Babilônia para livrar Daniel. Tá certo? Deus podia ter matado Nabucodonosor, ter acabado com o governo de Nabucodonosor e ter libertado Daniel e os seus amigos e os outros reféns ali? Podia? Né? Deus não fez isso. Daniel diz a história que Daniel morreu na Babilônia. O profeta Daniel morreu na Babilônia. E eu não sei se levaram depois os restos de Daniel para Israel. A gente escuta falar que quando Israel saiu do Egito, levaram os ossos de José. Né? Eu penso que Daniel esteja sepultado na Babilônia. Então você não escuta em nenhum momento a Bíblia dizer que Daniel voltou para Israel. Tá? Ele foi levado jovem de Israel para a Babilônia, e lá ele passou toda a sua vida, teve um relacionamento maravilhoso com Deus, e não foi liberto. Passou todos os anos da sua vida servindo a outros reis dentro da Babilônia. E nessa história aqui, capítulo 5 de Daniel, o que a gente percebe? Que o rei Belsazar, depois dessa noite de festa, bebedeira,
orgia e tudo mais. O que aconteceu com ele? Qual que foi o resultado final aqui? 2 coisas. O reino dele acabou e ele morreu. Ele não perdeu só o reino, ele perdeu a vida. E ele foi para o inferno. Vou te dar essa informação também. Ele foi para o inferno, porque uma das palavras ali que foram escritas na parede é tekel. Foste pesado e foste achado em falta. Então Deus pegou a vida de Belsazar, colocou numa balança. Então guarda isso para a sua vida. Deus coloca a sua vida numa balança. Tá certo? Colocou lá na balança e foi achado em falta. Então quando Deus matou ele, porque foi Deus que tirou a vida dele naquela noite, lá para cima ele não foi. Tá? Então, pega essa informação. E na mesma noite, acabou o reino e acabou a vida dele. E qual que foi o estopim para Deus mandar uma mãozinha lá, escrever na parede, Menê, Menê, Tekel, Parsim? Qual que foi o estopim? O ponto de partida. Ele mandou buscar as taças de ouro que eram do templo. Utensílios sagrados feitos para o templo do Deus de Israel foram usadas naquela noite para servir bebida. E eles adoraram. A taça não foi só, ela não era apenas um item para consumir bebida, mas ela era um item também para adorar outros deuses. A taça, agora vamos comparar aqui. A vida de Daniel, o quanto a vida de Daniel era preciosa para Deus. Amém? A sua vida é preciosa para o Senhor. Não tem nada mais importante na terra do que a vida que Deus nos dá. A palavra nos ensina que Ele soprou a sua vida, o seu espírito em nós. Não tem nada mais importante do que a sua vida. Tá? Deus soprou vida e por isso você está vivo aqui, por isso nós estamos vivos aqui. E Daniel, além de ser um ser vivo criado por Deus, tinha um relacionamento com Deus. Então vamos pôr na balança, vamos usar esse termo aí, balança. De um lado Daniel, do outro lado algumas taças. O que vale mais? A vida de Daniel. A vida é o bem mais precioso que nós temos. E Daniel era um homem de Deus. A vida de Daniel vale muito mais do que as taças. Deus usou do seu poder para matar algum rei da Babilônia, para derrubar algum governo para livrar Daniel? Não. Daniel morreu na Babilônia. Mas quando o rei mexeu nessas taças, foi o suficiente para aparecer uma mão lá na parede, aterrorizar todo mundo, e naquele dia terminou a vida do rei Belsazar e terminou o seu reino. Queridos, tem coisas pequenas às vezes, que aos nossos olhos são pequenas, mas que são preciosas e sagradas para Deus. Amém? Tem coisas que você, às vezes, não dá valor. Mas Deus dá muito valor. E a pergunta dessa manhã é: o que você tem tirado do lugar santo e banalizado? A taça é um item pequeno, mas ela era sagrada. E ela ficava nas partes santas do templo. E quando aquele item foi banalizado, a palavra banalizar é você usar ela de qualquer maneira, você não se importar com o seu valor, foi o suficiente para Deus mandar uma mão, escrever na parede, aterrorizar todo mundo, na mesma noite acabar o reinado e matar o rei Belsazar.
o que nós temos tirado do lugar santo, o que nós temos tirado daquilo que pertence a Deus e nós temos usado de qualquer maneira? É uma boa pergunta. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela serve para nos levar à reflexão, ela serve para nos levar ao arrependimento, ela serve para nos levar ao caminho de Jesus. O que nós temos usado que são coisas preciosas para Deus e nós temos banalizado? Aqui eu fiz uma listinha. Coisas do lugar santo, coisas que são santas. Os nossos corpos, o seu corpo é santo. A Bíblia diz que os nossos corpos são morada do Espírito, não é? Como que você tem usado o seu corpo? Para que o seu corpo está servindo? Nossa mente é uma coisa santa. O nosso raciocínio. Os animais, eles não têm a consciência que nós temos, amém? O ser humano é o único ser na Terra que tem uma consciência. Ou seja, o ser humano lembra o que aconteceu ontem, o que aconteceu antes de ontem, sabe que você é filho de ciclano e fulana, você sabe quem são seus filhos, você se programa para fazer coisas. Isso se chama consciência, tá? Você sabe quem você é. Isso é a mente. Como que você tem usado a sua mente? É uma coisa sagrada. As coisas da igreja. E as coisas da fé. A palavra. Você tem valorizado a Bíblia? A palavra é uma coisa santa, que Deus deu a nós. A Bíblia não chegou até você de forma automática, né? Um dia a gente pode fazer um estudo, chamar alguém aí que entende mais dessa parte científica, né? De Bíblia e tudo, explicar como que a palavra de Deus chegou até nós. Uma vez eu fiquei em Brasília, acho que foi 4 dias, num intensivo lá, e era um pesquisador americano explicando como que a Bíblia chegou até nós hoje. E eu sei que 2 horas depois que tinha começado a palestra, eu já estava perdido. Porque ele era muito inteligente, ele sabia muito, né? E ele explicava rápido as coisas, e eu ali tentando entender. Já em 2 horas que ele falou, eu já estava perdido, tinha mais 3 dias. Eu voltei para o quarto e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Custou a vida de muita gente. A palavra de Deus é algo sagrado que Deus deu para cada um de nós. O tempo de oração. Como que você está se relacionando com Deus? O seu relacionamento com Deus não é uma coisa banal. Não é uma coisa normal. Você lembra que para você relacionar com Deus, uma pessoa teve que morrer. E não foi qualquer pessoa. Foi Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando ele morreu na cruz, tinha um véu no templo, não tinha? Esse véu separava o lugar sagrado do lugar comum. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de cima a baixo, significando que agora, eu e você e eu, nós temos acesso ao lugar sagrado. Nós temos acesso ao relacionamento com Deus. Amém? A taça é um símbolo das orações. Amém? Então, olha só. Hoje nós temos livre acesso ao lugar santo porque um santo morreu. Porque Jesus morreu.
E o véu foi rasgado de cima a baixo. Então eu e você e eu, todos nós que cremos em Jesus, somos lavados pelo seu sangue, nós temos acesso a esse lugar sagrado. Isso não quer dizer, irmãos, que o sagrado deixou de ser sagrado. Não é porque eu tenho livre acesso, não é porque eu já sei as coisas da igreja, não é porque eu já andei muito tempo com Jesus, então eu não preciso mais me policiar. Não é isso. As coisas que são sagradas para Deus nunca deixam de ser sagradas. O seu momento de oração, o seu momento de leitura, o quanto você é integrado à comunidade de fé. Irmãos, isso é muito sagrado. Isso é muito sagrado. Eu estava lendo esse texto pensando no que a gente acabou de fazer aqui nessa manhã, né? Então, nós oramos novamente pelas irmãs professoras para mudar a direção do trabalho infantil aqui na igreja, né? Então, acontecia no sábado, agora vai acontecer no domingo. Isso foi uma mudança. E a gente regou essa mudança com oração. Amém? E nós entendemos que é um espaço de Deus na vida das crianças. É uma coisa sagrada. Amém? Não é uma coisa normal. É uma coisa construída no lugar santo. Então, para você que é pai e mãe, eu deixo esse clamor, né, nessa manhã. Valorize aquilo que é santo. Aquilo que é sagrado. Aquilo que é precioso para Deus. Tá? Deus está constantemente colocando a nossa vida na balança. Claro que, aí eu vou trazer um outro lado para nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus nós temos a nosso favor um intercessor. Jesus Cristo. Então, nós somos pesados de outra maneira nessa balança, tá? Porque Jesus está ao nosso favor. Mas isso não quer dizer que nós podemos viver de qualquer jeito. Isso não quer dizer que nós podemos normalizar as coisas que são de Deus. Não, queridos. Cada vez que eu levanto minha mão aqui para adorar os irmãos, junto com os irmãos, adorar a Deus, nós estamos mexendo em coisas santas. E quando eu escolho não participar dessas coisas, eu estou transformando o que é santo, o que é sagrado, o que é precioso para Deus em algo banal. É uma reflexão para todos nós. O que é santo para Deus que você tem tirado desse lugar santo e usado de maneira indevida, tá? Cada um de nós pode ter alguma coisa. A palavra nos leva a refletir. O que eu posso mudar? O que eu posso me arrepender? O que pode ser diferente na minha vida a partir de hoje? Tá? A palavra não é para condenação, irmãos. A palavra é para arrependimento. Amém? Graças a Deus, porque nós podemos nos arrepender e voltar para o Senhor. Né? Outra coisa que eu coloquei na listinha aqui, coisas que são santas. Os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos familiares, você com a sua família, é algo santo para Deus. Amém? Os relacionamentos que você tem na igreja, onde Jesus te colocou, tá? Ninguém veio parar aqui pelo acaso, certo? Você está aqui porque Jesus te colocou aqui. Então, os relacionamentos que você tem na casa de Deus, os relacionamentos que você tem na congregação, eles também são santos. Amém? E eu não posso usar esses relacionamentos de qualquer maneira, irmãos. Eu tenho que guardar eles. Guardar no nome de Jesus. Por isso que a gente não pode falar mal um dos outros. Por isso que a gente não pode gerar contenda no meio da igreja. Por isso a gente tem que respeitar uns aos outros no temor do Senhor. São coisas santas para Ele, tá? E repito, todos nós, quem nunca falhou em alguma dessas coisas?
né? Se tivesse alguém aqui, tinha que achar outra pessoa aí para tacar uma pedra, né? Porque eu creio que, infelizmente, a gente passa por essas coisas. Mas é sempre o momento da gente olhar para o Senhor e falar: Deus, eu não quero fazer isso. Eu quero consagrar as coisas que são preciosas para o Senhor. Eu quero consagrar elas novamente e devolver elas no teu templo, Senhor. Eu não vou usar as coisas que são preciosas para o Senhor para adorar outros deuses. Eu quero me consagrar e voltar ao lugar santo. Amém? Vamos encerrar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu deixo de sugestão aí que você releia o livro de Daniel, tá? É uma história melhor que a outra. Tem livro da Bíblia que é muito difícil de ler, viu, irmãos? Que às vezes a compreensão ali, você tem que gastar muitos neurônios para entender bem o que está escrito ali. Mas o livro de Daniel é bem tranquilo, tá? Tirando ali, acho que os últimos 2 capítulos, que tem algumas coisas mais proféticas, complicadas, um pouquinho complicadas só. Mas é um livro muito fácil de ler, tá? Então, eu queria que os irmãos aí abrissem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos começar no 3 aí. Não, vamos começar do começo aqui, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Versículo 3. Ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santíssimo lugar de Deus, apresentando-se como Deus. Amém? Esse texto aqui está falando da volta de Jesus. Amém? E o apóstolo está explicando para os discípulos o seguinte: olha, não se enganem, Jesus não vai voltar antes que aconteça isso. E o que é isso? Versículo 3. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, as pessoas abandonando Deus, certo? E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse aqui é um versículo profético, tá? Já ouviu falar de um ser chamado Anticristo? Quem aqui já ouviu essa noção? Tá? Anticristo, tá? O Anticristo vai ser o líder global da rejeição a Deus, tá? Vai ser um homem que vai juntar as nações contra Deus. E aqui está dizendo que ele vai se sentar no santuário e falar: eu sou Deus, tá? Então aí, isso aí cabe um estudo para outro dia, a gente pode deixar aí, mas o que pelo menos é o que eu penso, tá, queridos? Então, isso aí fica aberto para você, eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, e se você quiser conversar mais, a gente conversa. Mas o que vai acontecer nos últimos dias? Tem um lugar lá em Israel chamado Monte do Templo. Hoje, nesse lugar, tem uma mesquita. Eu tenho uma interpretação de que aquele lugar vai ser limpo.
Outro dia a gente falou sobre isso, né? Numa das reuniões aqui. Até caiu um míssil. Não sei quem viu aí. Caiu um míssil do Irã, acho que 700 metros ali do Monte do Templo. Né? Uma das grandes teorias do pessoal é que vai ter uma guerra lá e que vai cair um míssil ali e derrubar a mesquita. E aí isso aí vai ser o gatilho para limpar o Monte do Templo e construir o que no lugar? O Templo de Israel. Irmãos, os judeus ficaram 2000 anos fora de Israel e eles voltaram em 1948 para Israel. Em 1967, a cidade de Jerusalém foi reunificada, tá? São acontecimentos recentes esse, não é coisa, né, de muito passado. E em 1967, Jerusalém foi reunificada. E o que eles estão esperando? Tem um lugar lá que chama Muro das Lamentações, não tem? Quem aqui já ouviu falar do Muro das Lamentações? Diz os estudiosos que aquele muro é a única parte que sobrou do antigo templo. Quem que destruiu o templo? Os romanos. Os romanos entraram em Jerusalém, 70 depois de Cristo, queimaram a cidade, destruíram o templo. Certo? Então, desde essa época, não existe templo em Israel e todo judeu está esperando a reconstrução do templo. Por quê? Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. É o que eles falam, dizem e estão esperando. Eles falam que eles não podem fazer sacrifício. Sabe o sacrifício de animal? Você já leu na Bíblia? Quando você fez tal pecado, então você tem que ir lá matar uma pombinha. O seu pecado foi maior, então você tem que levar lá um bezerro. Né? Tinha, nos primeiros livros da Bíblia ali, tem toda uma regra para Israel de como tratar o pecado. E os judeus querem voltar a matar animal, sacrificando eles. Só que eles não fazem isso, por quê? Eles dizem que isso tem que acontecer lá no templo. Só que não tem templo. Então os judeus estão loucos para construir de novo esse templo em Jerusalém. E na minha interpretação bíblica, teológica, e não só isso, mas o que eu observo das coisas que acontecem também nos nossos dias, né, como a história tem se desenvolvido, eu creio que em breve nós vamos ter um templo judeu lá no lugar dele. E 2 Tessalonicenses está explicando para a gente que vai ter um homem que vai entrar no templo, no lugar santo, sabe lá de onde vieram as taças? Diz que vai ter um homem que vai entrar no lugar santo, lugar que não é para ele entrar, e ele vai falar: eu sou Deus. Amém? Essa é uma interpretação escatológica, tá? O anticristo vai entrar no lugar mais santo do templo e vai falar: eu sou Deus. Por que eu puxei essa história aqui? Irmãos, tratar as coisas que são santas para Deus, mexer com coisas que são do santíssimo lugar, é um comportamento anticristo. Tá certo? Você mexer com as coisas que são de Deus, que Deus entregou a nós, tá? As coisas do Senhor, olha só, são para serem usadas em nosso favor. A nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, os relacionamentos que Ele nos entregou, a questão espiritual, de oração, leitura da palavra, envolvimento com a igreja, tudo isso são coisas sagradas para Deus. Quando nós desprezamos essas coisas, quando nós colocamos elas em segundo plano, quando nós usamos a nossa vida de forma que não deve ser usada, você sabe, todos nós já fizemos alguma coisa que não era para ser feito, não era plano de Deus. Quando nós temos essas atitudes, nós estamos tendo um comportamento anticristo, que entra no lugar que não é para ser entrado, e fala: eu sou Deus, eu escolho as minhas coisas. Não é Deus que escolhe, sou eu que escolho.
esse é um comportamento anticristo. E a palavra nos ensina que esse lugar santo, hoje, ele está aberto. Porque Jesus comprou o nosso acesso a esse lugar com o seu próprio sangue. Mas nós não podemos banalizar o que é santo. Tem uma diferença entre ter coisas santas e ter uma porta fechada, e agora, de repente, a porta não está mais lá. As coisas não deixam de ser santas. O que acontece é que agora eu posso entrar lá, pegar, usar, né, fazer o que tem que ser feito, mas elas não deixam de ser santas. Amém? Deus tem chamado a igreja para andar em lugar santo. Você lembra que quando Moisés viu a sarça ardendo, a voz que saiu da sarça dizia o quê? Tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Não porque o lugar ali era santo, mas porque a presença de Deus estava ali. Irmãos, a presença de Deus está na igreja. A presença do Senhor está nos nossos relacionamentos. A presença do Senhor se manifesta na sua casa, na sua família. Mas você não pode andar de sandálias lá. Porque o ambiente é santo, os nossos relacionamentos são santos. Quando Belsazar mandou vir as taças para que fosse consumido vinho, ali diz que, além de consumir o vinho, eles estavam cultuando deuses de ferro, madeira, pedra, que não podem ver, não podem ouvir. Então isso tem a ver com adoração. Nós pegamos as coisas santas, os nossos relacionamentos, a vida na igreja, os nossos tempos de oração, o nosso relacionamento com Deus, nós usamos isso, irmãos, para cultuar o único Deus que é vivo. Amém? As coisas santas não devem ser usadas de qualquer maneira. Elas são usadas para nós cultuarmos a Deus, que é o responsável pelas nossas vidas. Amém? Que Jesus te ajude, que Jesus me ajude, ajude todos nós a seguirmos santos, porque Ele é santo. Amém? O livro de Apocalipse, que é o livro que fala das coisas dos últimos dias, e na verdade eu vou falar para você, viu? Tem mais coisas falando dos últimos dias nos outros livros do que em Apocalipse, tá? Você quer ser um cara escatológico, uma pessoa escatológica, você pode buscar isso em outros livros, porque Apocalipse tem muita interpretação ali, né? Então é muito complicado de ler, é um livro difícil de ler, mas tem muitas coisas falando dos últimos dias em outros livros da Bíblia, como nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses. Mas no finzinho de Apocalipse, tem uma instrução para todos nós. O ímpio continue sendo ímpio, e o santo continue sendo santo. Amém? É o que está escrito ali no finzinho da Bíblia, quase nos últimos versículos. O ímpio continue sendo ímpio, o santo continue sendo santo. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor rasgou aquele véu de cima a baixo. E hoje todos nós temos acesso, Senhor, ao Santíssimo Lugar. Nós temos acesso à tua presença. A tua presença se manifestou aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor andou neste lugar, tocando as vidas, curando, manifestando o teu poder e a tua vida. E isso é santo demais, Deus. Que o Senhor nos ensine a priorizar, Senhor, aquilo que é santo. As nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, a tua palavra, as orações, o tempo de comunhão contigo e o tempo de comunhão com os irmãos, os nossos relacionamentos. Senhor, nos ensine a usar essas coisas de maneira santa, Senhor. Nós não queremos banalizar
Nós não queremos tirar as taças do templo, Senhor. Nós não queremos cultuar outros deuses, mas nós queremos ser tocados pela Tua palavra, Senhor. E sermos pessoas santas, Senhor, usando dos utensílios santos para glorificar o Teu nome, Deus. Que cada vida aqui possa glorificar o Teu santo nome, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos cultuar o Senhor, Deus. E isso é santo demais, Deus. E nós somos gratos. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos erros. Nos lava novamente com Teu sangue nessa manhã, Senhor. Para que juntos, todos nós, de maneira santa, podemos adorar a este Deus que é santo, Deus. Nós Te amamos, Senhor. E obrigado por esta manhã, por podermos estar aqui e ler e ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai ter os brownies do Davi, tá? Você comprando e contribuindo é uma coisa santa, tá? Não por causa do brownie, mas porque esse valor vai ser usado para enviar os nossos jovens para o encontro. E lá é terra santa. Amém? Que Deus abençoe a sua semana com graça, com alegria, com o poder do alto, tá? E com o amor de Jesus em nossos corações. Amém?